Capítulo 25 do Evangelho: Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem? Mateus. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal: o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, a moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo. Em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a resistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Meus caros irmãos, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que a espiritualidade amiga, nosso Mestre Jesus, possa abençoar a nossa reunião. Como nosso amigo acabou de ler, este item do Evangelho segundo o Espiritismo, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, é uma leitura muito interessante e nos dá uma boa oportunidade de reflexão. Porque Jesus nos mostra que quando fomos todos criados, simples e ignorantes, éramos muito mais instinto do que inteligência. Mas a lei do progresso, a lei do trabalho, ela vai nos lapidando aos poucos. E dentro de cada um de nós existe esse desejo de se melhorar. Então, é através disso que nós conseguimos passar do instinto para a inteligência. E o Espiritismo vem nos trazer a fé raciocinada, que é um incremento em cima disso ainda que nós estamos aprendendo.
Só que o capítulo nos mostra que não é simplesmente tudo que a gente pedir, a gente vai obter. Só que muitos de nós vão pensar, mas se o que eu pedir eu não vou receber, para que eu vou pedir? Ou então vai além, se Deus sabe de todas as nossas necessidades, para que eu devo pedir? E Jesus vem mais uma vez tirar o véu para que a gente entenda que a gente não tem que pedir para que a gente seja 100% feliz, para que a gente não tenha pedras no nosso caminho, para que a gente não tenha infortúnios. Pelo contrário, nós temos que pedir justamente as forças necessárias para que a gente consiga superar essas dificuldades que a gente tem ao longo da vida. Quando a gente enfrenta um problema, não é pedir a solução simplesmente do problema, mas é que a gente aprenda a lição que aquele problema quer passar para cada um de nós. Qual o proveito que eu vou tirar dessa situação que eu estou atravessando? Qual a lição que eu vou aprender e que depois disso eu vou me tornar uma pessoa melhor? Então essas aflições que a gente muitas vezes tem que saber como pedir. E Jesus vai além, porque ele nos fala da forma que a gente deve pedir. Ele fala que nós temos que pedir com humildade, elevando o nosso pensamento até o Pai. Então, até a forma como a gente pede é importante, não só o que a gente pede. E ele vai além ainda e finaliza com uma frase que é muito interessante. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pede a luz que clareie o caminho, e ela vos será dada. Pede forças para resistirdes ao mal, e as terei. Pede a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, como anjo de Tobias, vos guiarão. Pede bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pede sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, meus irmãos, aqui resume muito bem o que nós devemos pedir e a forma como nós devemos pedir. Mas uma coisa que é muito interessante que ele trouxe aqui para a gente é a lei do trabalho. A lei do trabalho, que anda junto da lei do progresso, é o que ajuda com que nós possamos nos melhorar. Através do trabalho, a gente consegue evoluir não só o nosso conforto material, mas a nossa inteligência. A inteligência através das relações que nós exercemos no nosso dia a dia. Tudo isso que o trabalho proporciona para a gente nos faz evoluir enquanto seres humanos, enquanto espíritos. Porém, André Luiz nos traz também, no estudo de hoje, do livro Agenda Cristã, um texto onde ele nos mostra que não é apenas o trabalho em prol de nós mesmos, para o nosso crescimento, mas o trabalho em prol do próximo, que também vai fazer com que nós iremos nos melhorar e assim também evoluir. O título do texto
lucrará fazendo assim. E ele vem justamente nos mostrar a importância do trabalho em favor do próximo. Ele nos traz 10 itens, aonde cada item desse nos traz uma reflexão muito interessante. Começa assim: reconforte o desesperado. Você não escapará às tentações do desânimo nos círculos da luta. Então, meus irmãos, não existe coisa pior do que o desespero. Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, por alguma circunstância, nós já nos achamos desesperados, ou estivemos ao lado de alguém que estava desesperado. E a gente sabe que não adianta chegar para alguém que está em desespero e pedir para ele se acalmar. Não é simples assim. Então nós temos que tentar, de alguma maneira, trazer um pouco de alívio, um pouco de conforto para essa pessoa. Às vezes, apenas ouvir o que ela tem a nos dizer já é importante. Nem tanto o conselho, nem tanto o que nós vamos dizer, mas só de estar do lado de uma pessoa que está em desespero, dela sentir que ela não está sozinha, já é uma coisa importante demais. E ele emenda, dizendo que a gente não escapará às tentações que o desânimo pode nos trazer ao longo da vida. Então eu tenho certeza que se nós nos esforçarmos para ajudar o nosso próximo, a espiritualidade nos ajudará, estará ao nosso lado nos nossos momentos de desespero. No segundo item, ele nos traz: levante o caído. Você ignora onde seus pés tropeçarão. Nós não devemos nunca ignorar, como na parábola do samaritano nos mostra, aquele que cai ao nosso lado, seja a forma que for. Da maneira que a gente puder ajudar, estar ao lado de quem está precisando nesse momento, é importante que a gente esteja ali, como no item anterior, ao lado dessa pessoa, para que a gente possa ajudar nas suas necessidades. Em terceiro, ele complementa: estenda a mão ao que necessita de apoio, chegará o seu dia de receber cooperação. Então, é uma sequência do que nós estamos reforçando. Quantas das vezes nós temos pessoas na nossa família ou no nosso trabalho que precisam de uma mão amiga? Quantas vezes nós também nos achamos fracos ou em dificuldade para enfrentar alguma prova? E nada melhor do que a gente poder contar com o apoio de um amigo, de um familiar, ou mesmo de uma pessoa que a gente não conhece, mas que nos estende a mão em algum momento de dificuldade. O quarto item: ampare o doente. Sua alma não está usando um corpo invulnerável. Todos nós estamos sujeitos às doenças. A pandemia veio justamente nos mostrar isso. E uma lição interessante que nós podemos tirar disso tudo é as pessoas que auxiliaram umas às outras, principalmente dentro de casa. Às vezes o marido estava doente, a esposa segurou a barra, ou vice-versa, ou um filho que estava doente, não pôde ir à escola, a gente auxiliou, com as aulas remotas. Então, esse auxílio de, às vezes, buscar mantimento para quem estava isolado, como no caso dos nossos pais, de um vizinho, tudo isso conta muito. Então, a pandemia, por pior que ela tenha sido,
nós também devemos tirar a lição boa que ela nos deixou, que foi da solidariedade, do auxílio que nós, enquanto seres humanos, enquanto humanidade, podemos prestar uns aos outros. Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Às vezes nós nos achamos mais esclarecidos do que outras pessoas, mas nós sabemos que existem pessoas muito mais esclarecidas do que a gente ainda. Só que a gente deve ter paciência com as pessoas que às vezes nos pedem alguma informação por mais de uma vez. Paciência até para ensinar um filho uma lição que ele tem dificuldade em casa, um colega de trabalho a executar um serviço. Às vezes nós perdemos a paciência, falando, mas eu já ensinei, quantas vezes eu vou ter que ensinar de novo? Que seja quantas vezes forem, a gente não pode perder essa capacidade de sermos indulgentes, de sermos amistosos com quem necessita da nossa ajuda, porque isso é indispensável. Não o que a gente ensina, mas a forma como a gente ensina. No próximo item, acolha o infortunado. Nem sempre o céu estará inteiramente azul para os seus olhos. Nesses tempos de guerra, de catástrofes da natureza, nós também podemos presenciar a solidariedade humana de cada um. Quantos países têm recebido os refugiados, abrigado essas pessoas que não conheciam, com costumes diferentes, passando por um problema no qual deixaram tudo para trás, que perderam tudo. Essas tragédias agora que as chuvas vêm trazendo, quantas famílias em sofrimento que também perderam tudo, quantas pessoas desencarnaram em meio a essas tragédias. E nós, enquanto humanidade, devemos, na medida do possível, auxiliar aqueles que estão mais próximos da gente, ou também aqueles que estão distantes. Existem muitas ONGs que estão arrecadando alimentos, doações. Então hoje a internet nos ajuda muito nessa situação. Agora, mais recentemente, uma tragédia que teve das chuvas próximo ali a Belo Horizonte, a gente pôde acompanhar aí nas redes sociais quantas pessoas se mobilizaram para levar mantimentos, para levar doações para as famílias que perderam tudo. Então isso também é uma coisa boa que surge de uma coisa ruim. Tolere o ignorante e ajude-o. Lembre-se que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. É aquilo que a gente disse anteriormente. Às vezes a gente está passando por uma situação onde a gente acha que o outro é ignorante, mas tem espíritos superiores a nós que para eles nós somos os ignorantes. Então não tem por que nos acharmos superiores a ninguém. Nós somos todos iguais. A diferença é que nós tivemos vivências diferentes, seja nessa vida ou seja nas anteriores. Então nós devemos sempre exercitar a paciência, exercitar a tolerância, saber ouvir mais e compreender o que cada pessoa está passando. Console o triste. Você não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Então, meus caros irmãos, a tristeza, ela não é a causa, mas ela é a consequência de vários infortúnios que cada um de nós atravessa.
E nós devemos ter essa consolação para quem está do nosso lado e que não está num bom momento. Porque a gente realmente não sabe o dia de amanhã. Amanhã os tristes poderemos ser nós. E seria muito bom contar com o apoio das pessoas que estão ao nosso lado, de compreender aquilo que a gente já disse, de apenas estar ao lado de quem está ali passando por um momento menos feliz, saber ouvir, saber de alguma maneira dar o nosso apoio. Auxilie o ofensor com os seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos nós ao ferir alguém. Então, é mais uma reflexão. Quem ofende, muitas das vezes o faz sem perceber. Mas o ofendido, às vezes, fica digerindo aquela ofensa. Em outros estudos anteriores, nós tivemos a oportunidade de aprender que a principal solução nessa situação é o perdão. Como o próprio Pai Nosso nos ensina, perdoar a quem nos ofendeu, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, é justamente essa oportunidade do perdão que nós devemos exercitar quando alguém nos ofende. Porque não importa a ofensa, o que importa é o que a gente faz com ela. Se a gente escolher pegar essa ofensa e ficar com aquela mágoa dentro da gente, uma coisa que poderia ter sido passageira, com um simples perdão, ela vai crescendo e vai se tornando cada vez mais difícil de nos livrarmos desse mal que não só o ofensor nos deixou, mas que nós escolhemos ficar com ele. E por último, seja benévolo para com os dependentes. Não se esqueça de que o próprio Cristo foi compelido a obedecer. Essa situação aqui se aplica muito a nós que exercemos o cargo de liderança, seja ele na empresa, com quem é subordinado, ou seja no próprio lar, com os nossos filhos, aonde nós também devemos saber a maneira de atraí-los pelo exemplo e não só pelo que nós falamos, porque é muito mais proveitoso que nós exemplifiquemos através das nossas atitudes do que simplesmente falarmos em discurso, porque falar é fácil, o difícil é fazer. E o exemplo, ele arrasta, diferentemente do que as palavras fazem. E eu acredito que para que nós possamos finalizar, eu trouxe aqui a oração de São Francisco, que além de uma oração, ela é um poema, é uma música, mas profundamente é um ensinamento que São Francisco de Assis nos traz de como nós devemos pedir a Deus e como aquilo que nós pedimos se torna o benefício não só para quem nós escolhemos auxiliar, mas diretamente para nós também. Nós devemos entender essa oração de São Francisco como se nós fôssemos os semeadores do bem. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio,
que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Se nós formos nos aprofundar em cada frase, nós vamos ficar aqui horas e horas, porque esse ensinamento é muito rico, é muito benéfico para cada um de nós. E aqui, São Francisco passa por todas as lições de amor, de perdão, de caridade, de paciência, de benevolência, de consolação e até de reencarnação. Então, que nós possamos ficar com essa lição da oração de São Francisco e levá-la para os nossos lares, para o nosso dia a dia e tentar praticar, nem que seja um pouquinho a cada dia, cada item aqui dito. Para finalizar, gostaria de dizer que amanhã nós teremos a caravana Arco-Íris, que atenderá aqui no centro, né? A partir da 1h, né, Tony? Então, a partir da 1h, quem quiser vir, trazer aqui para o pessoal as suas dores, né, os seus problemas de saúde, mesmo que talvez a pessoa não possa vir, se ela puder trazer o nome e o problema que cada um tem, vai ser atendido da mesma forma. Gostaria de agradecer aqui a paciência e a atenção de cada um de vocês e agradecer a Jesus e a espiritualidade, pedindo que abençoe a cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.